Olá, pessoal! Agora nós vamos estudar o crime do artigo 322 do Código Penal, que dispõe acerca da violência arbitrária. O artigo 322 dispõe: praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. O bem jurídico aqui tutelado é a administração pública, em especial a violação com a atuação arbitrária dos seus agentes. O sujeito ativo aqui é o crime, por se tratar de crime próprio, é o funcionário público. Então, estamos diante de mais um crime funcional. Aqui permanece aquela situação do particular, que pode ser coautor ou partícipe, desde que conheça a qualidade de funcionário do outro agente. Então, diante do artigo 322 da violência arbitrária, o particular pode responder nos moldes do artigo 30 do Código Penal como coautor ou partícipe. O nosso crime aqui em questão tem como sujeito passivo o Estado, que é a vítima imediata. Já a vítima mediata é a pessoa física que sofreu a violência. O tipo subjetivo deste artigo, desta conduta tipificada no artigo 320 do Código Penal, ele vai tratar da O tipo subjetivo do nosso artigo em questão, do artigo 322, é o dolo, ou seja, exige-se do sujeito ativo a vontade de praticar o ato violento. Nessa situação, deve o autor estar ciente da arbitrariedade da sua conduta. Nessa previsão, nós não temos a modalidade culposa e tampouco previsão de dolo específico, que é aquela exigência de finalidade especial. A consumação desse delito vai se dar no momento em que o agente comete a violência, em que ele comete o homicídio, a lesão corporal e as vias de fato, desde que ele esteja no exercício da função ou agindo sob a desculpa de exercê-la. Então, aqui, exige-se que ele esteja no exercício da função ou sob a desculpa deste exercício. A tentativa aqui, ela é possível, pois trata-se de crime plurissubsistente. É possível a majoração desta conduta conforme o parágrafo 2º do artigo 327. Relembrando que o artigo 327, ele traz o conceito de funcionário público, que, para os efeitos penais, é aquela pessoa que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. O parágrafo 2º, então, prevê a majoração da pena no seguinte sentido: a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A ação penal deste delito é pública incondicionada, mas atenção, como a pena mínima não ultrapassa 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. E o preceito secundário prevê a regra do concurso material entre a pena do artigo 322 e aquela atinente à violência. Mas atenção, uma ressalva: quando se tratar de contravenção de vias de fato, ela então será absorvida. Passemos agora então ao estudo do artigo 323, que trata do abandono de função. Artigo 323. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. A pena é de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. O parágrafo 1º prevê que, se do fato resulta o prejuízo público, a pena de detenção será de 3 meses a 1 ano e multa. Já o parágrafo 2º dispõe
que se o fato ocorrer em lugar compreendido na faixa de fronteira, a pena será de detenção de 1 a 3 anos e multa. Passemos então agora à análise deste artigo. O bem jurídico aqui tutelado é a administração pública e seu regular funcionamento. O sujeito ativo é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio. Mas atenção, aqui, além da qualidade de funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio, há também a qualidade específica daquele funcionário público regularmente investido no cargo. Atenção, aqui exige-se a qualidade do funcionário público estar regularmente investido no cargo. A situação do particular permanece de acordo com o disposto no artigo 30 do Código Penal, de modo que o particular poderá ser coautor ou partícipe deste crime, desde que ele conheça a qualidade de funcionário do outro agente. O sujeito passivo aqui é o Estado. O tipo objetivo desta conduta é o abandonar. Abandonar o quê? O cargo público. Em quais situações? Naqueles casos, fora daqueles casos permitidos em lei. O nome iuris aqui está com uma ressalva. Há uma certa impropriedade na nomenclatura do delito, já que, não obstante se refira ao abandono de função, o tipo descreve, na verdade, o abandono de cargo público. Então, pessoal, no nosso código, na expressão abandono de função, a gente vai puxar uma setinha aqui e escrever que, na verdade, o tipo descreve o abandono de cargo público. E o que significa abandonar? Abandonar significa afastar-se do cargo público, ainda que não definitivamente, mas desde que em tempo juridicamente relevante. Então, aqui pode ser um abandono temporário, mas que esse tempo seja juridicamente relevante. E aqui existe-se a probabilidade de prejuízo à administração pública, ainda que não tenha um prejuízo efetivo, mas uma probabilidade de que esse prejuízo pode ocorrer para a administração pública. E o pedido de demissão? Se o funcionário pedir demissão do cargo, ele somente poderá abandoná-lo depois do respectivo deferimento. Então, cuidado se a questãozinha trouxer para a gente que houve pedido de demissão, porque o funcionário que pediu demissão do cargo público, ele somente poderá abandoná-lo depois do respectivo deferimento. E o que significa fora dos casos permitidos em lei? Essa expressãozinha é para a gente o elemento normativo do tipo. Então, salvo aqueles casos em que há previsão em lei, que é permitido, nos casos que não estão permitidos por lei, cabe então aqui a conduta tipificada. Assim, o abandono do cargo público, nos casos permitidos em lei, não caracteriza o crime. E quando haverá uma permissão de abandono do cargo público permitido em lei, por exemplo, em situação de doença? O tipo subjetivo do nosso artigo é o dolo, ou seja, a vontade de abandonar o cargo público. Aqui, o agente deve estar ciente de que se trata de hipótese proibida por lei e que sua conduta poderá gerar o prejuízo à administração pública. Mas atenção, o legislador não trouxe a necessidade do dolo específico, ou seja, não há necessidade de nenhum elemento subjetivo especial, tampouco a previsão de modalidade culposa. A consumação vai se dar no momento em que o agente abandonar o cargo por tempo juridicamente relevante, de modo a expor efetivamente a perigo de dano à administração pública. A tentativa nesta conduta não é admissível, ou seja, estamos diante de um crime omissivo próprio, de modo que é incabível a tentativa. A forma qualificada, aqui prevista no parágrafo 1º do artigo 323, é a forma qualificada em razão do prejuízo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta prejuízo público, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
Então, atenção, o parágrafo 1º do artigo 323, ele traz uma forma qualificada em razão do prejuízo, porque nós vamos ver que há uma outra forma qualificada. Aqui, na forma qualificada em razão do prejuízo, prevista no parágrafo 1º, então, a nossa pena é de 3 meses a 1 ano e multa. Enquanto a forma simples do caput se contenta com a probabilidade de dano e não o dano efetivo à administração pública, no parágrafo 1º, nós temos a exigência de efetivo dano, ou seja, necessário que haja prejuízo público à administração pública. Então, atenção, a nossa forma simples do caput, ela se contenta com a probabilidade de dano, mas a forma qualificada em razão do prejuízo do parágrafo 1º exige que haja realmente esse prejuízo, que haja realmente um dano efetivo. O parágrafo 2º do artigo 323, ele traz a forma qualificada em razão do locus delicti. Parágrafo 2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Aqui, atenção, a Constituição Federal afirma que a faixa de até 150 metros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional. E sua ocupação e utilização serão reguladas em lei, pelo artigo 20, parágrafo 2º. E esta matéria, ela é disciplinada pela Lei 6.634 de 1979. Então, pessoal, aqui a faixa é de até 150 metros de largura ao longo das fronteiras terrestres, que é o que a gente chama de faixa de fronteira. Outra forma majorada para este delito é aquela forma majorada que a gente viu em outros artigos, e aqui também se aplica. É aquela disposição do parágrafo 2º do artigo 327. Lembrando que o artigo 327 traz o conceito do funcionário público para os efeitos penais. E o seu parágrafo 2º, ele traz o aumento da pena em terça parte quando os autores dos crimes forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. A ação penal deste artigo, deste delito, é ação penal pública incondicionada. E o crime aqui é de menor potencial ofensivo. Então, nós vamos seguir os trâmites da Lei 9.099 de 95. Mais precisamente aqui, o artigo 61. E tanto na forma simples quanto na forma qualificada do parágrafo 1º. Mas atenção, a forma qualificada do parágrafo 2º aceita a suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Com isso, nós finalizamos mais um bloco com análise de 2 artigos da nossa prova de escrevente do TJ São Paulo. Espero vocês no próximo bloco para a gente gabaritar as questões de direito penal desta prova. Até logo e obrigada.